Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Se Segura, o podcast que trata de vários assuntos: empreendedorismo, gestão, carreira, negócios. Não se esqueça de ativar o sininho, compartilhar e curtir lá nas nossas redes sociais. E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso grande amigo, presidente do Sindicemp, o Adeilson Domingos. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, Vladimir. Obrigado a todos que acompanham esse podcast. Estamos à disposição aí para papear um pouco. Vamos lá. Presidente, antes da gente falar um pouco da sua história, né? Eu costumo sempre iniciar com a história das pessoas que a gente conversa aqui. Mas antes disso, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais. Assim, a gente está falando para o seu público, né? Para o servidor do MP. A gente está falando também para outras pessoas que talvez não conheçam muito bem a estrutura do MP. O que é o MP? Qual que é a função dele? Para que serve o MP? Explica um pouquinho para a gente aí o que seria o Ministério Público. Vladimir, o Ministério Público, né, hoje popularmente conhecido como a Casa do Cidadão, né? O Ministério Público é uma instituição independente, né, que veio a partir da Constituição para poder oferecer a toda a sociedade a garantia, né, do cumprimento dos seus direitos, né? O Ministério Público é o amigo da sociedade quando ela está desguarnecida, quando ela precisa de alguma coisa na área da saúde e não consegue pelo poder público, na área da infância e juventude para proteger, né, os direitos da criança, do adolescente, do patrimônio público, né, para garantir também que a administração pública faça aquilo que está previsto na legislação. Então, o Ministério Público é o guardião da Constituição brasileira e é um parceiro da sociedade para que o Brasil, né, o estado de Goiás em específico, né, traga para a sociedade aquilo que ela espera de benefícios e garantia de seus direitos. É o fiscal da lei, né? A gente É o costuma fiscal da dizer, lei, né? exatamente. Aquele órgão que está ali justamente para fazer com que as leis sejam cumpridas, né? E o senhor, na nossa conversa anterior aqui, antes da gente iniciar o bate-papo, o senhor está falando que existe uma diferença grande, principalmente em relação a atribuições, a remuneração entre os membros do MP e os servidores de carreira do MP, né? Sim. Então, explicar para o pessoal o seguinte: quem é esse membro do MP, né? Quem seria essa pessoa e qual que é a diferença, as principais diferenças para o servidor que o senhor representa lá no sindicato? Isso mesmo. Os membros do Ministério Público são os promotores de justiça, né, e os procuradores de justiça, né? E também, né, como integrante do Ministério Público, nós temos servidores de carreira. Hoje no estado de Goiás, cerca de 1.504 servidores de carreira, né, entre ativos e aposentados. E além disso, tem também servidores do Ministério Público terceirizados, né? E a instituição é formada por quase 4.000 integrantes. É mesmo, muita gente, hein? Isso, é muita gente. É um conglomerado de pessoas, né, dedicadas aí a entregar à sociedade goiana, né, um serviço de qualidade, receber bem, né, o cidadão que procura o Ministério Público para defender algum direito, algum interesse que possa estar sendo tolhido ali. E quais são as dificuldades maiores que esse servidor encontra no dia a dia, né? Porque assim, ele é que está à frente do Isso. atendimento do cidadão. O cidadão ele não tem os direitos deles atendidos e aí de repente ele precisa pedir socorro a alguém. Ele vai pedir socorro ao MP. E lá é o servidor que irá atendê-lo, né? Então, assim, as dificuldades maiores, o que o servidor enfrenta no dia a dia aí? Exatamente, Vladimir. O servidor do Ministério Público, servidor de carreira, né, nós temos vários cargos, secretário auxiliar, secretário assistente, hoje, né, o oficial de promotoria, os analistas. Esses servidores estão ali na ponta. Então, toda dúvida do cidadão goiano, goianiense, que procura o Ministério Público, a primeira pessoa que o recebe, né, é o servidor efetivo que está ali na promotoria de justiça, para ouvi-lo e para analisar, fazer uma triagem daquilo que o cidadão busca. Que ele realmente tem direito, se ele não tem Isso. direito. Porque existe uma cultura, né, de aconteceu alguma coisa, vou lá no Ministério Público. No Mas a interior é gente muito comum isso, né? e no Principalmente, né? exatamente, no interior mais comum ainda, né, de o cidadão ir até a promotoria de justiça
para, na dúvida, saber se ali é o lugar que ela vai conseguir resolver a sua demanda. Normalmente já chega gritando, como é que é, brigando, eu quero meus direitos, funciona isso ou É, não, geralmente mais tranquilo. o pessoal goiano é bem tranquilo, chega na promotoria, né, porque alguém disse que lá se resolveria a sua demanda. E na maioria das vezes, sim, é atribuição do Ministério Público, e aí o servidor vai fazer o atendimento da demanda daquele cidadão ou daquela cidadã, encaminha, né, para o promotor de justiça, que vai definir quais os próximos andamentos, O que será feito, o né? que será É. feito. Mas todas as demandas que chegam ao Ministério Público são detalhadamente analisadas e reportadas depois ao cidadão, né, com a resolução ou não, o porquê e o encaminhamento, caso seja necessário, para o local adequado, né? E com muita satisfação eu digo que o servidor de carreira do Ministério Público é extremamente preparado para receber qualquer pessoa na promotoria de justiça. É importante o senhor falar isso aqui, porque assim, a grande maioria das pessoas não conhece o trabalho dos servidores, né? Não conhece o trabalho do MP. E é justamente por isso que a gente precisa divulgar essas ações, né? Dizer para que serve o MP e que o servidor está lá à disposição da sociedade, está lá para ajudar a sociedade. Mas em contrapartida, eu creio que vocês também sofrem muitas pressões, né? Sim, Principalmente nas ações penais, nas ações mais delicadas, assim, porque acho que as pessoas confundem um pouco o papel do servidor, o papel do MP. Fala um pouquinho sobre essas pressões aí que vocês costumam sofrer no dia a dia lá. e é verdade, o Vladimir. A gente tem realmente atribuições variadas, né? Principalmente com relação à parte criminal, ao eleitoral. A gente está aí próximo Agora, então, nessa hora, das é, eleições. É o servidor, é o oficial de promotoria, é o secretário, é o servidor de carreira do Ministério Público que está ao lado do promotor de justiça para garantir que a lei seja cumprida. E isso acaba, né, fazendo com que aqueles que insistem em andar de maneira errada e a não margem da lei, à né? Vamos colocar margem da assim. lei, exatamente, não se sintam confortáveis. E às vezes assim, né, ameaças, assim, ilações, e os servidores acabam tendo, principalmente servidores do interior, acabam tendo que se abdicar de muitas coisas por estar no Ministério Público, né? Ele está na feira, é uma Conhece todo pessoa, mundo, cidade né? pequena ali, todo mundo se conhece, né? Exatamente, que foi denunciada, às vezes num processo, né, criminal, ou um político que Hum, também teve uma demanda não atendida em isso não alguma acontece aqui, não acontece? situação. Acontece muito. Acontece não, é. E aí o Em servidor tá Goiás, ó, tô ali. surpreso, né? Acontece mas assim, o servidor ele consegue, né, sair dessa situação de maneira tranquila na maioria das vezes, e em outros casos, né, tem que se tomar as medidas legais e cabíveis, mas o trabalho é estritamente de acordo com o que a lei determina, né? Então o servidor ele está ali para cumprir o que a lei determina e cumpre com afinco. É a obrigação dele, né? Ele não tem Obrigação a dele, discricionalidade de de fazer ou forma não, né? Ele alguma. tem a obrigatoriedade, que é muito diferente, né? Exatamente. E aí, já dessa linha, entra o sindicato, né? Um dos papéis do sindicato é justamente esse, né? Auxiliar o servidor nesses momentos mais críticos, defender os interesses dos servidores. Fala um pouquinho do seu sindicato, do Sindicemp, do sindicato que o senhor representa. E o Sindicemp é um sindicato, né, extremamente combativo, aguerrido. O Sindicato de Servidores do Ministério Público de Goiás, né, tem uma história de luta em defesa da valorização de seus servidores, de seus direitos. A instituição eh, comemora hoje 25 anos, né? Legal. Comemoramos no mês de agosto do ingresso dos primeiros servidores de carreira. É mesmo. Inclusive, são servidores do interior que tomaram posse do concurso de 98, 99 ingressaram na Olha instituição. só. A gente até fez um vídeo, dois vídeos, né,
homenageando cada servidora, cada Bacana. servidor da capital e do interior pelos 25 anos de dedicação, né, de capacitação, de luta. Dessa turma tem alguém nativo ainda? Tem Tem? muita gente Legal. nativa, tem alguns aposentados também, e o sindicato sempre trabalhou para construir, né, uma carreira justa. É lógico que a gente precisa avançar muito. Anteontem, a gente conseguiu, no dia 2 de setembro, a sanção do primeiro estatuto dos servidores e das servidoras do Ministério Público de Goiás. É um grande avanço, né, que traz direitos como auxílio saúde, né, a questão de benefícios que a gente pleiteava, né, a gente conseguiu que ele fosse incluído nesse estatuto, mas precisamos avançar muito mais. Nós precisamos de um plano de carreiras com urgência, um plano de cargos e salários que traga o devido valor, que reconheça de verdade o trabalho dedicado nesses 25 anos por todas as servidoras e servidores, que se capacitaram, que trabalham para se profissionalizar, né? Para você ter uma ideia, hoje nós temos carreira de nível fundamental. A gente precisa acabar com essa carreira de nível fundamental, né? E trazer, né, no mínimo o nível médio para os servidores de carreiras, para ingressos de servidores de carreira, alterar, né, o nível de escolaridade, porque as atribuições são extremamente complexas e isso fará com que seja reconhecido, né, o direito de cada servidor estar num patamar que ele merece. Que Pois é, aí a pergunta é essa: foi aprovado o estatuto, mas ainda não tem o plano. Isso, o estatuto o sindicato trabalhou, né, para que fosse feito o estatuto e o plano de carreira, plano de cargos e salários, melhor É dizendo. uma luta já antiga sua, né? Isso, Lembro. uma luta antiga dos ex-presidentes que passaram pelo Sindicemp, né, da gestão passada principalmente, Vou né, aproveitar e dar um abraço aqui pro nosso amigo Gil Clésio. Gil Forte Clésio abraço, viu, Gil Campos, Clésio? Daniel, também Toda a diretoria. toda a diretoria, que fizeram um trabalho extremamente responsável. Não fosse o trabalho feito lá atrás, jamais a gente estaria, né, É no uma mês de construção, né? setembro. É uma construção. Exatamente. E a categoria entendeu isso, né? Nós fomos eleitos, né, com o apoio da categoria, com o aval da categoria, porque a categoria entendeu que a gente estava no caminho certo. A gente precisa ter muito cuidado e cautela na hora de escolher os dirigentes sindicais, principalmente, todos os dirigentes políticos, porque são eles que vão definir o nosso rumo. Claro que a gente tem assembleia, nada é feito só com a aval da direção, algumas situações sim, mas na maioria das vezes a gente consulta toda a categoria, né? Compartilha a decisão, né? O que precisa Compartilha ser feito. as decisões. Mas eu vejo hoje que estamos no caminho certo, que o Sindicemp é respeitado, não só aqui no estado de Goiás, mas como no Brasil. Antes do podcast, para você ter uma ideia, eu recebi três mensagens até de colegas presidentes de sindicatos de outros estados do Legal. Brasil, Maranhão e outros estados, pedindo, né, esse estatuto, o modelo de como que foi construído, e a gente vai sim repassar, vai conversar, explicar, mostrar como que foi a luta, porque foi construída a várias mãos e eu preciso fazer o registro aqui de que a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ciro Terra Pérez, foi um baluarte, né? Nós construímos esse estatuto a várias mãos. Não fosse também o O apoio empenho dele, né? do Dr. Ciro e da sua equipe, né, a gente não teria chegado aonde a gente chegou. É um esforço conjunto entre o sindicato e a administração superior do Ministério Público, que traz, né, nos seus 25 anos de história, o primeiro estatuto da instituição. Como eu disse, é um primeiro passo. Mas não acabou por aqui, né? Não Começa aqui, acabou, né? Na verdade. começa aqui. Mas a gente tem que registrar É que houve importante. sim um amadurecimento muito grande do sindicato ao longo desses últimos 4 anos e na nossa gestão, né, na parceria de construir um projeto para todos os servidores efetivos. E esse é só um primeiro passo, vamos trabalhar muito ainda.
Queria aproveitar essa sua fala e exatamente nessa linha de raciocínio. Quando a gente fala do movimento sindical, os mais jovens, a Yara que está aqui não está participando hoje porque ela tá gripada, viu, gente? Mas ela está aqui com a gente, nossa diretora de É, produção. tá nos alinhando. Ela assim, não acompanhou muito o movimento sindical, mas quem é um pouco mais, vamos falar antigo, não, um pouco mais Vivido. vivido, um pouco mais experiente, tem memória muito forte do movimento sindical mais radical, né? Ainda existem alguns sindicatos aqui em Goiás, não só em Goiás, né, no Brasil inteiro, que são a favor do contra, Uhum. né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa pública federal que a cada 2 anos tinha uma greve. Aí você pergunta, para que a greve? Não, para marcar posição. Os caras não queriam nada, só queriam marcar posição, fazer barulho, aquela coisa toda. Não estou dizendo que isso aconteça aqui em Goiás ainda, mas já aconteceu. E ficou muito marcado isso, né? Aquela visão de o sindicalista é um cara radical, um cara que não quer negociar, que não quer conversar. E a gente percebe que o mundo mudou muito, né? A gente, como o senhor bem falou aqui, a gente constrói as coisas juntos, né? Exatamente. O procurador foi um dos responsáveis pela aprovação do projeto, Sim, pela com elaboração, construiu com vocês. E talvez, né, eu acompanhei um pouco de longe a luta de Euclésio, a sua luta também para aprovação disso. Se fosse uma diretoria, nos dois casos, mais radical, talvez vocês não tivessem conseguido. Então, o diálogo, a abertura foi muito importante. Mas essa imagem do sindicato radicalizado, ela permanece no inconsciente coletivo, né? Como é que muda essa visão? Como é que faz com que as pessoas comecem a enxergar o sindicato como ele efetivamente é? Um meio de comunicação, um instrumento de conquistas, mas um instrumento coletivo, principalmente, né? Não de um pequeno grupo ali que só utiliza politicamente em benefício próprio. Como é que muda essa história? E até fazendo um adendo, né? Eu penso que a greve, ela é sim Em salutar, alguns momentos, sim, né? em Mas não alguns greve pela momentos, greve, né? exatamente o que você Que é o que disse. acontecia muito. Acontecia muito greve pela greve, eu acho que não é esse o caminho. A gente precisa conversar primeiro, né? No ano passado, a gente precisa também fazer esse registro de que o sindicato, né, o Sindicemp, né, depois de várias tentativas, de várias conversas com a administração, não conseguiu enxergar uma evolução, né, nos pleitos da categoria e se chamou essa mesma categoria para decidir pela greve. Foi feita Mas era uma uma ferramenta que tinha à disposição naquela que hora, tinha à né? Não foi a disposição. greve pela greve, E simplesmente para a gente marcar a fez, né? posição, né? A gente fez essa greve, que durou, acho que cerca de 30, pouco mais de 30 dias. Eu não me lembro ao certo a quantidade de dias, mas que se construiu, né, e se resolveu naquele momento o que se estava trabalhando, né, que era a recomposição das datas base do ano 2019, 2020 e 2021. Porém, o sindicato buscava essa recomposição e não foi possível por situações alheias à vontade do sindicato, mas foi proposto a criação de um outro mecanismo de valorização. E respondendo à sua pergunta, eu penso que o sindicalismo ele tem que trabalhar pelo diálogo. O caminho mais adequado é o diálogo. E aí sim, se vencida todas as etapas, não se conseguia a chegar num denominador comum, porque mesmo o estatuto aprovado, a gente percebe que ele não traz todos os, os direitos que os servidores têm dentro dele, mas é o início de uma luta árdua para a construção do PCS. Então é preciso ter coerência, é preciso ter cautela e é preciso trabalhar várias mãos. E só, né, não chegando a um denominador comum, depois de dialogar, é que se propõe a deflagração de uma greve, porque quem faz greve não é o sindicato. Quem faz greve são os filiados ao sindicato. É a categoria que faz greve. E quando a categoria não enxerga mais um avanço nas negociações, o sindicato tem por obrigação de acolher aquelas demandas É uma forma de gritar, né? De de acordar. Falar, ó, gritar, vem aqui, olha, vamos sentar para nós conversar, vamos, né? vamos. Mas hoje a gente está na mesa de negociação, a administração do Ministério Público está de portas abertas e a gente vai continuar trabalhando.
né? Inclusive, formalizaremos um pedido já de criação do grupo de trabalho, mais uma vez, para discutir o plano de cargos e salários, que é uma reivindicação muito antiga também da categoria, e a gente pensa que vai avançar assim nos próximos dias. O senhor não acha que talvez esse modelo antigo afaste um pouco os novos servidores do MP? A turma mais nova que está entrando, né? Talvez eles não conheçam bem a atuação do sindicato, ou já ouviram falar, mas não vê essa importância. A gente atua muito perto do sindicato, por causa dos seguros coletivos que a gente tem com vários sindicatos, e a gente percebe ao longo dos últimos anos, principalmente, dos últimos 6, 7 anos, uma dificuldade muito grande que os sindicatos têm, não só de manter os seus filiados, mas de trazer novos filiados para sua base. E o que a gente mais ouve das pessoas que estão lá dentro dos órgãos públicos é: não, mas por que eu vou me filiar? O que eu ganho com isso? Essa é a visão do servidor hoje, né? Ele não enxerga o benefício coletivo da luta de classe, mas ele quer algo mais. Como é que vocês pretendem trabalhar isso na sugestão daqui para frente, para trazer novos filiados? No início da gestão, a gente já definiu os alicerces, né, da nossa atuação sindical. Os convênios é uma prioridade, porque o servidor, ele quer estar filiado e ele precisa de benefícios para estar filiado. Ele precisa de ter uma situação sindical respeitada, que traga para ele benefícios, como foi o Estatuto dos Servidores. O servidor filiado, ele quer ir numa farmácia, e ele pode fazer isso hoje, porque tem um convênio do Sindicemp com a farmácia que dá a ele o direito de ir lá na farmácia comprar e pagar só quando o pagamento sair. Bacana, hein? E Ele o pessoal sabe disso, o pessoal que não é filiado tem conhecimento disso? sabe, mas a gente precisa melhorar essa comunicação e a gente já fez isso. O filiado, ele tem, por exemplo, a possibilidade de fazer um seguro hoje de vida e lá na frente, se ocorrer algo, né, que não está, todo mundo não sabe que vai acontecer, É, mas não está esperando, com ele não, certeza, né? ele não vai Ninguém deixar quer. É. desamparado a sua família, os seus filhos. Então, ele tem hoje a possibilidade de contratar um seguro, né, e com desconto. Não é um seguro que ele vai contratar lá, se ele não for No filiado. balcão, né? Verdade. Ele vai conseguir um valor bem mais acessível. Então, é por isso que o filiado hoje ele permanece filiado. Claro que a gente tem trabalhado para aumentar o número de parceiros, a gente precisa também a aumentar a quantidade de filiados, mas a gente precisava mostrar trabalho. A gente mudou a identidade visual do Sindicemp, né? A gente está numa tonalidade mais azul ali, melhoramos a performance do site, também para poder dar visibilidade para esses O convênios, acesso, né? do acesso, para o filiado saber quais os convênios que tem. Nós temos convênios com plano de saúde também, que dão descontos de 20 a 30% se os filiados fossem contratar lá fora. Então são inúmeros benefícios que quando o filiado coloca na ponta da caneta, ele percebe que compensa ele permanecer filiado, ele estar filiado. É porque a contribuição sindical acabou sendo diluída ali com os benefícios que ele teve, né? O famoso cashback, né? Até para Exatamente. puxar a sardinha aqui, a gente está com o Sindicemp já, salvo engano, 5, 6 anos, né? Uhum, Parceria com a Gold, que é a nossa parceira no projeto lá de uhum, vocês. E a pólice de vocês, a gente costuma dizer que ela é uma das melhores do Brasil, com tranquilidade. uhum. Pelas coberturas que vocês têm, né? As coberturas naturais de morte, invalidez por acidente, inclusão automática de cônjuge, filhos, assistência funeral, e o valor dela é muito baixo, né? Tem gente que a gente vai conversar, fala, mas quanto é o valor? Aí eu costumo até fazer uma comparação assim, só mais barato que uma garrafa de vinho, né? São 6 Conta. long necks. Então, assim, por 6 long necks você tem um seguro de vida amplo, né? Com coberturas excelentes, até doenças graves, inclusive, e um valor muito, muito irrisório pelo que ele oferece, né? Então, realmente é uma das melhores apostas que existe no mercado, é de vocês. E o que o senhor falou aqui é realmente pertinente, né? O sindicato hoje extrapolou aquela função de só, né, atuação da luta de benefícios em relação aos salários dos servidores, né? Mas também de oferecer serviços
para os seus filiados. E aí entram os convênios que vocês têm aí. Mas tem um ponto também que é interessante a gente abordar, que como a gente fala muito também para o empresário, para o empreendedor, Uhum. então muitas vezes eles não têm noção o que é o ser o servidor público, né? Então a visão que as pessoas têm de fora é assim, não, ele chovendo ou fazendo sol, ele está recebendo dele lá, então tá tranquilo, tá com a vida ganha. Não é bem assim, né? Porque o cara que está do lado de fora, né, ele é CLT ou ele é autônomo, ele vai buscar o salário dele. Ele vai fazer o salário dele com outras fontes de renda. E muitas vezes o servidor público ele não tem condição de fazer isso, né? Porque ele tem a atividade dele em tempo integral e ele não pode ter uma segunda renda. E o que a gente tem visto ao longo dos anos, o salário tem ficado achatado, né? Uhum. É uma realidade que vocês enfrentam hoje, essa questão da educação financeira dos servidores públicos. Existe assim como a gente percebe em outros segmentos, um endividamento do servidor público. Sim, existe. Hoje, primeiro é preciso dizer que há muito tempo há uma campanha difamatória contra o serviço público, né? As pessoas precisam entender que o servidor público ele está ali para poder garantir cidadania à população no geral. Você precisa do servidor público, você é recebido no servidor público quando você vai num PSF, numa UBS, ali para ser atendido. Tem uma recepcionista que é servidora pública, tem um técnico de enfermagem que vai te E que é receber, cidadão também, que é cidadã também do mesmo cidadão. jeito, né? E o servidor público, ao longo do tempo, teve sim um decréscimo salarial, né? A questão vencimental mesmo, ela é uma das menores, quando se trata do Ministério Público, de carreiras similares no estado de Goiás. Então, a luta, ela é árdua justamente para corrigir isso, né? O servidor, ele aposenta com 40% do seu salário hoje, porque os benefícios são que eles não acumulam para a aposentadoria que o servidor tem hoje. Diferente da CLT, se o servidor trabalha 20, 30 anos numa empresa, no final ele recebe o E o FGTS FGTS aí, dele é uma pode poupança, utilizar o FGTS para fazer comprar casa, comprar enfim. casa, carro, e o servidor público não tem isso, ele trabalha 30 anos, 35 anos, hoje 35 anos os homens, né? E 30 mulheres, ele vai trabalhar 30, 35 anos e no final ele não vai receber nada, né? Ele vai sair sem nenhum Só com muito benefício. obrigado, né? Então, o pessoal às vezes não olha por esse lado. O servidor público, ele acaba sofrendo as consequências de ser servidor público. E não vejo mais, né? Lógico que existe, mas são pequenos casos. O servidor público trabalha e trabalha muito. No Ministério Público, por exemplo, eu posso dizer com muita tranquilidade, o servidor público ele produz muito. O Ministério Público é um dos órgãos do Brasil que mais produz. E quem faz produção são os integrantes. E dentro dos integrantes do Ministério Público nós temos os servidores efetivos. São inúmeros processos de medicamentos, né? São inúmeros processos de alimentos que o Ministério Público atua, de infância e juventude, como eu disse no início, e que nem dormem na promotoria de justiça. A celeridade são muito céleres as tramitações dentro da instituição, graças ao trabalho, né, dos servidores. Então, na minha visão, né, enquanto líder sindical, é de que o servidor público ele é essencial para Sem dúvida, oferecer e para garantir os direitos da pessoa, sem né? dúvida. Para ser atendido numa unidade de emergência, no UGOL, num posto de saúde, que geralmente é a porta ali de entrada, né? Primeira coisa que você vai buscar é um postinho de saúde ali, e é lá que tem um servidor público te aguardando. Então, o servidor, na minha visão, trabalha e trabalha muito, né? Diferentemente quando se generaliza que tem cargos de alto escalão, né? Que lá em Brasília, mas dificilmente você vê esses altos salários aqui nos É verdade, estados, né? é Isso verdade. é bem limitado. E assim, o senhor falou bem, houve ao longo dos anos a campanha difamatória, né? O servidor público trabalha pouco, que tem muitos benefícios, e não é a realidade da grande maioria, né? A grande maioria trabalha muito, são dedicados, e acho que como em toda profissão também, tem os bons e os maus, né? Mas Sim, assim,
E até a própria estabilidade, ela não é absoluta também, né? Porque as pessoas falam, não, mas ele é estável, não vai ser demitido nunca. Isso também não é verdade, né? Existem processos administrativos onde os servidores são demitidos, não é isso mesmo? Exatamente. Existe uma legislação, inclusive no Estatuto dos Servidores do Ministério Público, tem essas previsões, né, de penalidades aos servidores que eventualmente desviarem sua conduta. Essa máxima E de o cidadão que, pode denunciar também, né? sim, qualquer servidor, né, nós temos a ouvidoria do Ministério Público, tem corregedoria também, e o servidor, ele não está acima da lei, não. Ele tem que seguir todas as regras, né? E se eventualmente ele descumprir alguma regra e que a punição seja a demissão, ele deixa de ser servidor público. Ele não é estável, independente de qualquer circunstância, não. E aquela história, né? Sai sem FGTS, sem nada, né? Sai Isso. com a mão na frente e outra atrás, né? E a estabilidade veio, na verdade, para dar ao servidor a garantia de que ele pode exercer a função dele sem ser ameaçado por políticos, né, por pessoas que querem agir, às vezes, de maneira que não seja dentro da E aí é que legislação. tá, né? Com a estabilidade já é Já pressionado é muitas vezes. pressionado. Imagina se não tivesse essa estabilidade, né? O Exatamente. caos que não seria a administração pública, né? Se mudou o político, amanhã ou depois, muda todo mundo da estrutura, começa do zero. Isso. Imagina o prejuízo para a sociedade isso. Diferentemente do servidor em comissão, né? Que ele pode ser a critério do gestor ali, do político, ele pode ser exonerado a qualquer momento. Já o servidor efetivo, a estabilidade veio para dar garantia de que ele vai exercer a sua função, as suas atribuições, e não vai ter medo de exercer as suas atribuições e depois ser Penalizado, penalizado. né? Presidente, eu queria que o senhor contasse, o senhor falou do MP, falou da diferença do membro do MP, do servidor, né, das dificuldades, mas eu queria que o senhor contasse a sua história, né? Como é que o senhor entrou no MP? Há quanto tempo o senhor entrou? Como é que... Antes disso, né, o senhor trabalhava com o quê? Com as suas experiências profissionais? Conta pra gente aí a sua história um pouquinho. Vladimir, eu iniciei, né, eu mudei um pouco radicalmente, né, a atuação. Eu fui servidor do Detran, do estado de Goiás, na área do trânsito, né? Em seguida, fui agente de trânsito Foi mesmo, pela Prefeitura de né? Trindade, Prefeitura de Rio Verde. Fiquei por 8 anos nas duas Multou muita gente. prefeituras. Tem gente que vai te Alguma- reconhecer aqui agora. Ah, tô lembrado. Algumas vezes a gente Foi teve que necessário. cumprir, né? Foi necessário. E depois disso, em Rio Verde mesmo, eu consegui ser aprovado num processo seletivo para estágio na instituição, e foi quando eu comecei a conhecer o Ministério Público. Estagiei lá na coordenação das promotorias de Rio Isso há quanto Verde. tempo? Isso foi em 2011. Ontem, Anos né? 2011, tem pouco tempo. Lá eu resolvi que era uma instituição que eu passei a gostar, comecei a estudar para concurso, fui aprovado no concurso de Bela Vista de Goiás, né? Trabalhei em Bela Vista quase 4 anos nas promotorias de Bela Vista. Em seguida, fui aprovado como oficial, no cargo de oficial de promotoria, nas Legal. promotorias de Guapó. E me relotei. Hoje, né, sou lotado na Promotoria de Justiça de Varjão. Então, tenho uma história nessa instituição por mais de 10 anos e gosto, né, de trabalhar no Ministério Público porque é uma instituição independente, autônoma e nós temos muitos desafios enquanto servidores e estamos trabalhando para superá-los. Não adianta ficar de braços cruzados, as demandas são muitas, mas eu tenho certeza absoluta que com a união de todos a gente vai conseguir superar e vai avançar ainda mais. É fundamental a união, né? Fundamental em todas as circunstâncias, né? O diálogo, ele só pode ser finalizado quando não tem mais Alternativa. alternativas. E atuação sindical, como é que surgiu isso aí? Eu sempre fui participante dos movimentos, né? Desde quando ingressei na instituição, na gestão do ex-presidente Márcio, sempre que fui convocado estive presente. Na do Gil Clésio mais intensamente, né? Eu consegui enxergar no Gil
um líder nato que realmente defendia, junto com o Daniel, os interesses de forma muito combativa dos servidores. E integrei o Conselho Fiscal da gestão passada e conseguimos moldar o estatuto, principalmente. Nesse estatuto, eu gosto de reafirmar, ele não foi sancionado sem um trabalho árduo da gestão anterior ali, né? Foram noites perdidas de sono, Eu sou perdidas não, testemunha, eu acompanhei um pouquinho o ganhadas de... trabalho do Gil. Foi uma, Acompanhei. foi uma vitória. E isso só foi possível graças ao trabalho lá atrás. Então eu nunca deixei de ser um soldado. Hoje sou como presidente do sindicato, mas amanhã, né, meu mandato, aliás, o nosso mandato, né, vence dia 31 de março de 2026 e a gente espera até lá entregar ainda muito mais benefícios aos servidores, né? O que de direito for do servidor, a gente vai defender veementemente, porque é uma obrigação, não é uma discricionariedade, é uma obrigação da gente trabalhar para pelo menos amenizar, né, os prejuízos que os servidores tiveram, principalmente os servidores do Ministério Público, nesse período de pandemia, nesses 5 anos para cá, né? E eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir superar muitos desafios ainda. Não tenho dúvida. Presidente, a gente está encaminhando aqui já para o final. Deixa eu só fazer uma adenda aqui. Eu mandei um abraço para o Gil, né? Um abraço de novo aí, Gil. Mandar um abraço para o Márcio também. O Márcio foi quem iniciou nossa parceria. Então, sou grato a ele por ter dado esse voto de confiança, ao Gil por ter mantido e ao senhor também por ter permanecido com a gente, né? Então, é uma parceria lá já de longa data e de sucesso, né? Não tenho dúvida disso. E eu gostaria que o senhor deixar aqui à sua disposição, para o senhor dar os recados finais aí para o pessoal do MP, né? Falar um pouco mais aí do que esperar do sindicato nesses próximos anos aí. Quais são as lutas mais urgentes agora? Fala um pouquinho aí e o recado final para a turma. Eu faço aqui um convite a todos os servidores, né, do Ministério Público, todas as servidoras que ainda não são filiados, que filiem ao sindicato, né? O nosso compromisso é o de trabalhar 24 horas por dia por todos o que dedicam suas vidas, né, ao Ministério Público. A gente precisa de força, a gente precisa de união e a gente precisa que cada um de vocês dê o voto de confiança, vocês que ainda não conseguiram se filiar por algum motivo ou por outro, dê esse voto de confiança à nossa administração do sindicato. Nosso compromisso é de responsabilidade financeira, né? Se Deus quiser, até o final desse ano, a gente vai, em dezembro, né, fazer uma assembleia e mostrar que a gente vai entregar o sindicato em 1 ano de mandato sem nenhuma dívida, sem nenhuma Maravilha, hein? conta. A gente está fazendo uma gestão extremamente com austeridade, Pés no né? chão, né? Pés no chão. E aqui eu faço um registro especial, a confiança de toda a direção sindical, de todo o Conselho Fiscal, né, do diretor administrativo e financeiro, o Lindomar, e a gente tem conseguido, com muito esforço, deixar o sindicato, fazer caixa no sindicato, e ano que vem a gente vai ter isso, para que, eventualmente precisando de fazer alguma campanha mais forte, a gente tenha o dinheiro para poder gastar em prol da categoria. Como a gente veio conversando na vinda para cá, o sindicato não é um banco. Não tem que ter sobras, não tem que ter lucro, sobra, né? nada. Na verdade, todo o dinheiro do sindicato tem que ser gasto em prol dos servidores. E é investimento, né? Investimento em valorização, em salário, em garantia de remuneração digna para aqueles que dedicam sua vida à instituição. Então eu faço aqui um pedido especial a cada servidor, a cada servidor, que filie-se ao sindicato, que dê a nós esse voto de confiança, porque a gente vai continuar trabalhando e trabalhando muito para que as coisas aconteçam e para que o direito de todos os servidores e todas as servidoras sejam garantidos. Até chamar a responsabilidade para os filiados atualmente também, né? Que eles ajudem, né, nesse trabalho de divulgação, de
de convencimento das pessoas que ainda não são filiadas da importância do sindicato, que a luta é de todos, não é de um só, né? Então, quem Isso. já é filiado, ele mais que ninguém pode testemunhar, né? Pode ser a prova social de que o sindicato realmente tem um papel muito importante nas carreiras de todos, né? No trabalho de todos. Então, Exatamente. você que é filiado, né? Você tem um papel importantíssimo no fortalecimento do sindicato, não só votando, escolhendo os dirigentes, né? Cobrando os dirigentes, que eu sei que vocês cobram muito, mas principalmente fazendo essas informações, divulgando essas informações para que outras pessoas também tenham esse conhecimento. Então, a responsabilidade não é só da diretoria, né? É de Exatamente. todos. Eu conheci uma vez um empresário que diz o seguinte: ninguém faz nada sozinho, né? Então, não é o diretor, não é o presidente, são todos os servidores que são responsáveis pelo sucesso do sindicato. Exatamente. E até eu gosto de dizer o seguinte, que, na verdade, o presidente do sindicato é só uma peça na engrenagem. Se faltar um parafuso, a engrenagem ela deixa de funcionar. Então, cada servidor, cada servidora, integrante da direção ou não do sindicato, toda a nossa direção ela é aberta. Toda a nossa direção ela está pronta para atender, para ouvir, todos os filiados, todos os não filiados, a gente ouve. E a gente toma decisões de como agir. Às vezes, a gente não consegue atender aquela situação específica de um servidor, porque a gente tem que pensar no todo, né? Uma coisa é você ser soldado da categoria, outra coisa é você estar na direção. Qualquer decisão, A responsabilidade aumenta muito, a né? responsabilidade aumenta muito e a gente precisa trabalhar para todos. A gente não vai Independente do grupo trabalhar político, se e é, né, votou a favor, votou contra. independente de qual seja, né, a coloração É, partidária, a gente tem que trabalhar para todos, porque se eu trabalho só para uma determinada classe ali de servidores de um nível, eu deixo desamparado a outra. Então, esse uma definição da própria direção, dessa gestão, e a gente vai trabalhar para todos, trabalhar para resolver o problema de carreira de todos os servidores. E podem contar com a gente, que eh, a gente vai fazer isso com muito afinco. E eu aproveito a oportunidade para agradecer você, Vladimir, eu que sou grato. a equipe aí. A gente está sempre de portas abertas, como eu disse nas primeiras reuniões, né, quando assumi o sindicato. O alicerce do sindicato, um dos alicerces do sindicato são nossos parceiros. Nós temos vários parceiros e vocês são um dos mais importantes nessa caminhada, não só na minha Obrigado. gestão, mas em gestões passadas. E aqui eu também faço um registro ao Elivan, ex-presidente do sindicato, ao Renato, eu não havia falado antes, e acho que cada um de nós deixa um legado no sindicato. E os parceiros mais ainda, porque trazem para dentro do nosso hall de filiados condições melhores do que eles encontrariam lá fora. Sem dúvida. E isso para nós é muito importante, como é importante para vocês também. E a gente vai continuar e melhorar isso. Presidente, eu que agradeço a confiança, né, e a parceria de longa data e reforçar o nosso compromisso com o sindicato, com os servidores do MP, de sempre levar o melhor para vocês, sempre levar as melhores condições para vocês, porque a gente entende que isso fortalece o sindicato, fortalece a categoria e é uma relação de ganha-ganha, né? Então todos saem ganhando com Isso. isso. Antes de encerrar, queria que o senhor dissesse como é que faz para te encontrar nas redes sociais aí, como é que encontra o sindicato, tem um arroba do Instagram, como é que funciona? Sim, a gente tem o site do Sindicemp, né, que é www.sindicemp.org.br. Temos também o Instagram do Sindicemp Goiás. Podem nos encontrar lá, adicionar, vão acompanhar todas as atividades sindicais e estamos de portas abertas, né? Aqueles que tiverem interesse em parceria, a gente está à disposição, porque tudo que é construído a várias mãos tem resultado positivo. Não tenha dúvida disso. E estamos juntos aí para o que der e vier. Então é isso, gente. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pelo nosso bate-papo aqui. Acho que foi bastante esclarecedor, bastante rico. Já deixo o convite para outras participações, Sim, né? Chamar o Gilclés também para a gente bater um papo aqui, né? vamos. E reforçar
os servidores do MP, né, se filiarem, isso é importantíssimo para o sindicato, isso fortalece o sindicato. E para você, que é o nosso espectador, que ou está nos ouvindo aí pelo Spotify, espero que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto eu gostei, e que nos ajudem a compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.